Depois de uma longa data, finalmente eu consigo receber aqui nos estúdios da Jovem Pan um amigo, mestre, piloto, um craque da indústria automotiva há 36 anos, embora seja novinho, Ricardo Dilser. Dilser, super obrigado. Vocês sabem que a gente está tentando esse namoro aqui já faz muito tempo, né? Já faz tempo e a mesmo. gente se encontra em várias outras situações, mas é um prazer, uma honra estar com você aqui. Não, eu que agradeço. O Dilser, ele ficou um bom tempo na Fiat, depois Stellantis, foi ali que eu o conheci também, na época como jornalista, e agora ele volta para o nosso lado como jornalista, trabalhando no programa Auto Esporte da Rede Globo. Então, a gente tem aqui um global hoje na Jovem Pan, e é um privilégio receber, acima de tudo, um grande amigo e um cara que apostou na minha tocada até numa pista de corrida em Interlagos. Foi um maluco. Me deu um carro de corrida, sem ninguém do lado, e falou, vai lá, toca, piloto. Ele imaginou que eu fosse piloto. Então, mais uma vez, super obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. O Dilser já teve algumas vezes no Máquinas na Pan, e um assunto que eu sempre abordei muito bem com ele, que para mim, ele é um mestre nisso também, não é só do lado da mecânica do carro, da engenharia, da comunicação, mas também da conscientização. Dilser, quando você participou, não só do Máquinas na Pan, mas a gente colocou isso inclusive no programa Pânico, a gente usou uma figura emblemática para mostrar esses dois universos, que era um desenho do Pateta, um desenho animado do Pateta, do Walt Disney. A genialidade do Walt Disney há 70 anos. 70 anos atrás, mostrando que quando o Pateta... ele gentil. Era um doce. Eu quero que você conte essa história. É o Pateta gentil, né? Entrega flores, deixa as pessoas passarem na frente. Antes de entrar no carro. Cede o lugar na fila, fala bom dia. E ele entra no carro, fecha a porta, dá a partida. Quando ele começa a dar a partida, o rosto dele vai mudando e ele vira um horror. Vira um demônio. Passa por cima, não dá lugar pra ninguém. E é muito louco, né? Porque cada um de nós tem essa questão interna. Eu brinco muito, guardadas as proporções, pra galera entender. As redes sociais têm muito disso, né? A armadura e a armadilha. Então, se o Alex Rufo falou alguma coisa que eu não gosto, eu entro na rede social e destruo o Alex. Eu tenho a armadura da distância, da tecnologia, da rede social. A gente acabou de ver, isso está agora batendo bastante, né? De uma cliente numa companhia aérea que, coitada, ela ficou impávida, sem saber e a mãe Jennifer, famosa. A Jennifer. E aí a armadilha, eu né? nem sabia o nome dela, fiquei sabendo pela rede. Pois é, então tem a armadura da rede social. Aquela que não quis ceder, não quis não. Ela ficou ali até, coitada, apática ao pedido de uma mãe para que o filho ou filha dela sentasse na janelinha onde ela pagou, ela fez a reserva. Eu, por exemplo, disse, só fazer um parênteses, o único lugar onde eu consigo descansar num voo, e a gente pega muito voo para trabalhar, é na janelinha, é para encostar a cabeça, ficar quieto, eu não levanto para ir ao banheiro, então eu não quero incomodar ninguém, eu fico tranquilo no meu canto, não sou incomodado, e a janela para mim é a minha prioridade para eu conseguir fazer meu trabalho na sequência, né? E provavelmente dessa moça também, mas enfim. Claramente ela estava vindo do trabalho, ela estava cansada e tal, e a galera tá sabendo o que aconteceu, e aí tem a armadilha, que a mãe foi destruída, não vou nem entrar no mérito aqui, mas a mãe foi destruída e a Jennifer virou a Jennifer, né? Que é conhecida e que todo mundo tá apoiando e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cometer esse mesmo erro quando a gente fecha a porta do carro, dá a partida e acha, falsamente, tem a impressão, falsamente, de que nós estamos na armadura. Uma tonelada de ferro, de aço, que vai me dar o direito de fazer o que eu quiser. Atropelar um motoqueiro, discutir. Não. Você continua fazendo parte de uma sociedade complexa de valores. Então, se você, no elevador, no seu trabalho, você cede o seu lugar para alguém, não, no trânsito faça a mesma coisa. O cara na frente, a mulher na frente, ligou a seta, tira o pé do acelerador, deixa ele entrar. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, qual é a pressa dela, se ela é mal educada ou não, e você não tem responsabilidade sobre isso. Você não é o pai dela, o marido dela. Se ela é mal criada ou não, isso é um problema dela. Tem um exercício que eu costumo fazer, Alex, e isso eu aprendi com o nosso mestre, assim, o César Urnani. Acorde meia hora antes. Meia hora, gente. Eu sei que você está cansado.
Acorda 30 minutos antes. E faça uma análise de como foi o seu dia. Aquela questão da pressa, que muitas vezes faz a gente meter a mão na buzina e xingar e não sei o quê, e que te roubou grande parte da sua saúde física e emocional, poderia ser evitado. Se você está meia hora adiantado, não tem problema nenhum. Isso é um belo antídoto, né? Deixa a pessoa entrar na frente. 30 minutos. Deixa a pessoa entrar na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem uma história curiosíssima, e na época eu era moleque. Chegada do Beetle no Brasil, lembra? O primeiro Beetle lá, que era, lembrava o Fusquinha e tal. E eu fui pra casa com ele, e na mesma semana eu tive a bela experiência de ir pra casa também com uma Ferrari. Eu nem lembro mais o que era, mas era uma Ferrari velha. E parado no farol, as crianças se identificavam com o Beetle, faziam um tchauzinho. Os pais da criança davam um sinal positivo. Você se sentia acolhido. E naquela época, a abertura das importações, a Ferrari era uma afronta à sociedade. E as pessoas olhavam feio, queriam tirar racha, buzinavam, não sei o quê. E era um outro veículo, absolutamente com a mesma finalidade do Beetle. Estava me levando para casa. Então é engraçado como a gente impacta o trânsito, impacta a vida das pessoas e como as pessoas impactam a nós. Gentileza gera gentileza. Dentro do carro, ainda mais. E Dilcer, tem uma coisa que às vezes as pessoas não se tocam. Esses caras que entram num carro com um dia de fúria, né? Como a gente viu aquele filme com Michael Douglas. Aliás, Michael Douglas. Espetacular. Sensacional. Que é o cara com vidro fechado. Já passei isso várias vezes. O ar-condicionado dele para de funcionar, lembra? Não, sim. Ele sai com um taco de beisebol matando o mundo, destruindo o mundo. Mas mais do que isso, você está com o vidro fechado dentro do seu carro. Você está com a sua mulher do lado ou com seu filho, e você começa a gritar com o cara da frente. Você não está gritando com o cara da frente. Você está faltando respeito com quem está dentro do carro. É isso aí. Quem está escutando esse grito, quem está escutando toda aquela selvageria, o cara da frente nem está sabendo o que está acontecendo. Ou seja, você está agredindo aquele ambiente familiar, o ambiente dentro do seu universo. Existia uma aula, Dilcer, que eu tinha quando era moleque, chamava Educação Moral e Cívica, depois transformou, acho que Ciências Sociais, não lembro exatamente o nome. Essa também. Que eu sinto falta disso hoje, mas não é só no trânsito, é na civilidade. Eu já cheguei a usar a palavra civilidade dentro de alguns contextos diferentes com o jovem, e eles não sabem o que significa. Não é que não sabem agir com civilidade, muitas vezes agem sem saber, sem dar nomenclatura, mas muita gente não sabe o que significa a interpretação, não sabe a importância da civilidade. A gente vê muito acidente no trânsito, a gente vê muita selvageria. A pessoa não tem nem a preocupação na hora do seu ato de fúria, que aquele cara na frente pode estar armado e também pode estar com a mesma fúria. Você tem duas... E o troco dele é tirar a arma e te dar um tiro e te matar. Você tem duas possibilidades de personagens no trânsito. Primeiro é o encrenqueiro. E ele tá lá para arrumar encrenca, tá? Se você der trela para ele, você tá fazendo o jogo dele. Que aí pode ser essa história. O cara tá armado, tá com um problema na casa dele, ele tá lá para arrumar encrenca. Sabidamente ou não, porque ele pode também ser ele pode estar sido levado àquele momento de encrenca, né? E ele pode estar por várias razões. O outro é o carro que está sendo conduzido ou conduzida por uma pessoa que está distraída, que te deu uma fechada, e aí você xinga a buzina e a pessoa nem entende nem sabe por que daquilo. Aí você se transformou no encrenqueiro. Então essas duas situações, esses dois personagens, você tem que tratar exatamente da mesma maneira. O encrenqueiro, mesmo que a culpa não seja sua, ok, segue a vida, desculpa, hein? E o desatento também, segue a vida, peça desculpa, mesmo que essa desculpa seja sua internamente. A sua vida vai ficar muito melhor e muito mais segura. Dilcer, até onde isso é papel também da comunicação das montadoras, dos fabricantes de veículos? Porque a gente participou várias vezes, você do lado de lá do muro, eu desse lado aqui, agora você está nessa tribo, né? Embora você tenha uma visão muito 360 de tudo, mas você acha que a montadora, o fabricante de veículo, ele também tem responsabilidade ou quase uma obrigação de passar esse aculturamento para as próximas gerações? Você tem uma questão comportamental, mas no caso da indústria, essa questão comportamental do cidadão, da pessoa que está comprando o carro, ela é muito mais ligada a uma questão técnica, e aí a gente entra com aquela história dos ADAS, das assistências e tal,
do que de uma questão, de uma camada da sociedade complexa, né? Que é aquilo que a gente estava falando do Dia de Fúria. A Volkswagen vendeu o carro para alguém, ela não sabe se ela está vendendo pro Michael Douglas ou se ela está vendendo para a melhor versão do Pateta, né? Mas ela vai garantir que o carro, ela e as demais montadoras, e a gente está vendo aí essa onda agora de chineses, né? Que os carros estão conectados e estão ajudando na questão da direção e tal. Então tem muito mais uma questão técnica de você fazer um carro seguro e que ajude o seu usuário no momento que ele precisa, uma frenagem autônoma e tal. Mas eu acho que a questão comportamental, Alex, ela vem de casa. Ela vem de casa. Educação. Ela vem de casa. Infelizmente. Então, assim, é a criança birrenta, porque toda criança e deixa de ser birrenta quando toma uma chamada, quando mostra o que é certo e o que é errado para a criança. E se você não corrigir isso no começo, você se torna um adulto mal educado. Eu tenho mais direito que o Alex. Por quê? É o mesmo direito. A gente compartilha o mesmo planeta, o mesmo país, o mesmo estado, a mesma cidade. A gente divide a mesma Avenida Paulista. Saindo daqui, nós vamos pegar a Paulista para ir embora. Por que o seu direito é diferente? É maior ou é menor? Né? Então, essa responsabilidade, graças a Deus, ela pode ser mudada. Então, não estou dizendo que a criança birrenta vai ser birrenta o resto da vida, não. Eu era o maior encrenqueiro no trânsito. E é engraçado, porque eu comecei a correr de automóvel e me dediquei muito ao automobilismo. E na pista não tem nego bonzinho. O Senna é ídolo, na pista ele era um demônio. E acabou. Ele estava lá desempenhando o papel dele como campeão do mundo. Tá tudo certo. Só que quando eu comecei a correr, eu trazia da pista esse condicionamento pra rua. Então na hora de sair assim, quanto o cara tá saindo na minha frente? Olha. Não, eu vou sair na frente dele. E depois, com o passar do tempo, e aí você separa o piloto profissional daquele bobo, idiota que faz burrada na rua, que acha que é piloto, porque o piloto profissional é aquele que desempenha o papel dele dentro da pista. Competitivo e mal educado, mas é dentro da pista. E aí depois, com o passar do tempo, uma coisa que me marcou muito, as pessoas que estavam comigo no carro ficavam chocadas. Falaram, pô, você tá arrumando encrenca porque o cara entrou na frente? Pô, mas ele não pode, mas por que ele... Sabe? Então eu comecei a entender que essa característica minha, briguenta, que era na pista, ela não podia sair do portão do autódromo. É ilegal. Não faz parte da conduta. Não era eu, Ricardo Dilser, porque na rua eu não sou piloto. Eu sou um cidadão. Então, graças a Deus, dá para mudar. O birrento, o encrenqueiro, dá para mudar. E eu acho o seguinte, quanto mais velho a gente fica e mais aberto a gente tá para escutar, para entender, melhor a gente fica como ser humano. Então, guardem o carro e as redes sociais são armaduras psíquicas, mas são armadilhas reais, porque você tá sob a mira da lei. Né? É engraçado que falam tanto do Porsche. Você até o que é uma loucura isso, não né? O condutor é o Porsche, né? É puta sacanagem. Esses condutores, mais cedo ou mais tarde, vão pagar por isso. Com maior ou menor intensidade do que a gente gostaria como sociedade, mas eles vão pagar por isso. Então, eu vi que antes, aqui estava o nosso doutor, Evandro, né? Moreira. O Evandro, e eu achei assim, genial, assim, ele falando, ou dói no bolso, né? O medo é o dinheiro ou é a cadeia. Então, se você tiver certeza absoluta de que você vai arrumar uma encrenca no trânsito, vai atropelar um motoboy e você vai ser preso. Se o motoboy te fechar, arrancar o espelho do seu carro, você vai falar, segue em Deus, amigo. A impunidade muitas vezes leva à negligência. Eu queria virar a chave um pouco, aproveitando o nosso tempo aqui, e roubar um pouco esse expertise seu também, de você na parte técnica, na parte mecânica, que para mim, não só para mim, né? Para os jornalistas em geral, você sempre foi um exemplo e um craque, um mestre, um professor nisso tudo. Disso tudo que você falou de pista, né? Eu queria que você colocasse 2 pontos. Quais as principais tecnologias embarcadas que você viu, tendo a pista como laboratório e que foram para o carro de rua, como também o que é mais importante nessa tecnologia que você vê hoje nos carros, dentro da mobilidade urbana para a segurança? A gente, para quem teve a oportunidade de assistir, né, a série do Ayrton,
E no final, eles falam, né, que depois da morte do Ayrton, a Fórmula 1 evoluiu em segurança, e que não teve mais morte na pista, que não é bem assim, mas ok, né? O fato é, a indústria aprende com o mercado, tá? Você tem instituições que estão permeando essas associações, né, da indústria, enfim, e você tem uma questão comportamental. Então eu acho que o carro evoluiu muito em termos de estrutura. Quando você assiste os crashes e tal, os carros estão muito mais robustos. E aí é engenharia pura e simples, Alex. Como eu dobro a chapa, qual a tecnologia daquela chapa, onde é que amassa. E a indústria sabe, tá? Todas elas sabem. Aí tem outras questões de grana e tal, do posicionamento do carro, fazer um carro mais seguro, menos seguro. Mas a indústria sabe fazer carro seguro e tem muita tecnologia por trás. E o segundo, eu acho que são os assistentes de direção. A gente, quando começava a dirigir lá, na minha época pelo menos, né, guiar o carro era um casamento, era a embreagem, era o câmbio, era a rotação, era o barulho. E hoje em dia dirigir o carro é uma outra coisa, é uma outra experiência, né? A gente, nos anos 90, que eu comecei a viajar bastante e tal, e a gente falava que os americanos eram todos barbeiros, que eles não sabiam guiar porque eles entravam nas estradas e ligavam um piloto automático, né? Mas é um outro comportamento. Não quer dizer que o cara que sabe guiar um carro manual guia melhor do que um outro. Não é essa a questão. Mas mudou. A relação do motorista com o veículo mudou. Você tem muitos inputs hoje. É o celular, é o rádio, é a multimídia, é o trabalho, é a velocidade e tal. Dirigir passa a ser um negócio meio que automático. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí os ADAS entram nessa assistência. Eu lembrei uma coisa que eu deixei escapar quando a gente falava de conscientização e que eu quero resgatar agora. Você falou dos Estados Unidos, né? Daquele carro que a gente via, autônomo, na faixa, que a gente não entendia como isso ia chegar aqui no Brasil, que esse cara não sabia dirigir. Mas tem uma coisa que eu vejo lá, talvez até pela força da lei, porque eles são muito rígidos, com um farol, que você ultrapassa um farol fechado, um cruzamento. Velocidade, mas muito. Você vai preso, você vai algemado, o cara te joga em cima do capô, coloca a tua mão para trás, você vai para um juiz, você vai em cana. Se você ultrapassar um limite do bom senso, e não pela negligência, mas pela imprudência, você vai para cadeia. É simplesmente assim. E eu vi algumas coisas lá, Dilcer, que eu não sei se você vai concordar comigo, que nesse atual momento que a gente tem aqui no Brasil nunca funcionaria, que é aquele four-way stop. Eu vou explicar o que é esse four-way stop. Você tem um cruzamento, né, onde as duas vias são mão dupla e esses caras se cruzam aqui no meio e tem uma placa não stop, four-way stop. O que é isso? O primeiro que chega naquele cruzamento é o primeiro que sai e assim por diante. Ou seja, você chegou ali, tem dois carros parados, você identificou aqueles carros, aquele sai, o outro sai, chega um outro, ele para, você já sai, aquele viu um amarelinho parado, ele espera o amarelinho e passa sem farol. É difícil a gente chegar nesse momento aqui no Brasil, e aí eu quero complementar com uma outra pergunta. Você acha que na escola, como a gente já viu várias vezes esse modelo, aquilo funcionaria na escola, ter uma pistinha, ter um instrutor com um carrinho de brinquedo, passando esse aculturamento para a criança, isso pode ser uma base? Brasília, eu cheguei a trabalhar em Brasília na época do Troféu Linha e tal. Brasília tem um dos trânsitos mais legais que eu conheço, assim. Os maiores respeito para a faixa de segurança também. Então vamos lá. Nunca vi nenhum. Eu ia chegar nesse ponto. Tem muita rotatória, eles chamam de queijinho, de redondo e tal. E funciona. Tem pouco semáforo porque funciona, né? O semáforo é uma indicação, vermelho não é você. Falando, mas... Não, e amarelo não é acelere para vencer o farol, né? Comece a frear, né? Então, esse é um ponto. É possível sim. E um segundo ponto que é importantíssimo, voltamos lá ao doutor Evandro. Bolso e cana. Cana é cadeia, tá? É pagar, é responsabilidade. Brasileiro não usava cinto de segurança, gente. Não usava cinto de segurança. Espelho retrovisor na direita. Do lado direito era opcional nos carros dos anos 80. É isso aí. Então você tem uma questão que a mudança do comportamento da sociedade, que é dificílimo, porque é comportamental, porque envolve uma sociedade complexa e tal, mas dói no bolso, né? Eu lembro que em
2007, a Fiat me contratou, eu e o Cacá Closet, pra gente fazer uma campanha de direção segura. Na época era o Carlos Henrique, tava lá o Kaique, e a gente acabou trazendo um curso que era da Alfa Romeo na Itália e tal, e a Fiat queria divulgar o HSD, era o High Safety Drive, custava R$ 1.500, a Fiat pagava metade, o valor total era 3 pau. Dava um subsídio. A Fiat pagava metade para você colocar airbag e ABS nos carros. E a gente fez esse curso no Brasil inteiro, rodamos, foi um caminhão de dinheiro, tinha aula, tinha comportamento, tinha teste, era muito bacana. Final do ano, foi um fracasso. Pô, mas a gente atendeu tanta gente e tal. Volta para a concessionária, o que acontece? O cara pegava R$ 1.500, ele colocava calota, som e escolhia a cor. Nossa. E aí o argumento era o seguinte: pra que ABS? Eu sei frear meu carro. E o outro argumento, airbag, não precisa porque eu não bato. Então a gente achar que nós estamos no comando da situação o tempo todo é uma ingenuidade. Então você sabe frear o seu carro sem ABS até o dia que você precisar do ABS. E aí você vai enfiar o pé no freio, vai travar a roda, não vai conseguir mudar a trajetória do carro, vai bater. O airbag, ninguém nem vê a hora que ele abre. De tão tecnológico que ele é, entre 1 e 3 milissegundos, ele já salvou sua vida, desde que você esteja de cinto também. Então nós temos uma questão aí comportamental que dói no bolso ou que dá definitivamente uma punição severa. Dá para mudar, mas é a longo prazo. Dilcer, mais uma, a gente está indo e voltando, né? Conscientização, parte técnica e seu expertise. Eu já escutei muito do mercado e também já escutei muito do público em geral. Não chega a ser uma polêmica, mas uma dúvida. Quão confiável é aquele índice de segurança atribuído aos carros depois de um teste do NCAP? Eu queria primeiro que você explicasse o que é o NCAP, o que é o EuroCap, e depois falasse da confiabilidade desses índices até para o consumidor. Se é um regulatório que ele pode realmente confiar aí naquele índice de 1 a 5, não sei se é 1 a 10, eu acho que é 1 a 5, não lembro? De 1 a 5. De 1 a 5, para ele avaliar se aquele carro é seguro ou não. Tem uma questão técnica onde essas associações, elas literalmente, elas conseguem levar ao público uma comparação direta, laranja com laranja, banana com banana. Mas eu vou um pouco além e faço uma provocação, que aí foge do aspecto técnico do carro dele ser mais seguro ou menos seguro, né? Porque cada região tem a sua particularidade. A dinâmica de acidente no Brasil é diferente de Bangladesh, que é diferente da dos Estados Unidos, que tem picape. Então a gente precisa olhar a região. No caso do Latim, dessa associação que você falou que cuida da região latino-americana, eu nunca vi nenhuma discussão dessa entidade com um órgão governamental, com a Anfávia. Vou mais além, com o diretor do hospital das clínicas. Qual é a dinâmica que nós temos de acidente no Brasil? Quais são as partes afetadas? Quanto que a gente perde? A gente sabe os números. Praticamente 60 mil pessoas por ano perdem a vida. É muita coisa, a gente tem que mudar isso imediatamente. Mas não tem uma discussão, eu nunca vi, com a imprensa especializada, com os órgãos governamentais, com a indústria. De que maneira nós vamos fazer... Nem na Europa. Nem na Europa. De que maneira nós vamos construir carros seguros para o Brasil? Pô, a dinâmica do Brasil, o cara bate à noite numa estrada escura, porque 70% das estradas não tem... beleza, vamos desenvolver faróis melhores? Vamos trazer o governo para colocar luz nas estradas? E assim, tudo isso que eu estou falando... É um escuro, é um vazio, porque não existem essas discussões. Então a gente tem a discussão técnica, que nasce dentro da indústria. Esse carro vai atingir tantas notas nessa instituição. Antes do carro nascer, a fabricante já sabe a pontuação. Ela que está fazendo o carro. Ela sabe quanto que vai pontuar. Aí você tem uma questão econômica, de quanto que eu vou pôr de equipamento no carro, porque hoje a discussão dessas entidades é muito mais o pacote tecnológico que você tem de airbag para cabeça, airbag para tórax, 6 airbags, 4 airbags, 2 airbags. Mas ainda é uma discussão muito vazia. Um carro que é 5 estrelas, definitivamente ele é mais seguro do que um carro de 3 estrelas, de 1 estrela? Naquele teste, sim. Mas olhando ele, de fato... Ordem prática. Na vida real.
Como que é essa dinâmica da batida? É diferente. Então eu acho que tem uma responsabilidade que é de todos, inclusive da imprensa especializada, em trazer essa discussão para que a gente diminua de fato os índices macabros que nós temos na América Latina. Mas a gente não pode ser ingênuo de colocar numa, 2 ou 3, 4 instituições independentes essa responsabilidade. É muita ingenuidade. É muito mais complexo essa relação do automóvel, até do que a gente está falando aqui da armadura e da armadilha. Eu entro no carro, fecho a porta, me sinto um semideus. E vou andar acima do limite da velocidade e vou brigar com os outros na rua. Então, tem toda essa discussão que é muito mais complexa do que um simples nota num Latina NCAP ou outra instituição independente. Tá vendo? Dilcer, a gente já falou de você como um craque da indústria, como um cara que entende, sabe desmontar e montar um carro, né? Aí até Ricardo Caruso já falou isso pra mim, que também é um outro mestre meu, que entende muito. Aqueles caras que põem a mão na graxa, valorizam muito o teu trabalho de conscientização. E eu queria agora ir para um outro lado, que eu sempre escutei do setor automotivo, e não foi de você, que muitas vezes na montadora, antes desse carro ser lançado efetivamente, mas pronto para ser lançado, você pegava esse carro, ia de São Paulo ou para Betim ou para Curitiba, andava e voltava com feedback para a engenharia. Olha, isso aqui precisa ser modificado. Ou seja, não é o test drive que nós jornalistas fazemos, não. É um test drive para aquele carro efetivamente chegar nas ruas da maneira correta. Aquilo que se propôs, aquilo que o design realmente entrega, que o projetista, que o engenheiro mecânico fez, mas pensando também no consumidor. Quais eram as principais avaliações que você fazia nesse momento? O que mais você pedia de modificação para atender, no fundo, o que todo mundo quer? Segurança, mas para a montadora vender carro. Eram questões mais ligadas a usabilidade, sabe? Então, uma lateral de porta, um puxador de porta, uma potência de motor. Mas eu acho que um dos grandes diferenciais, e aí para a gente não misturar muito as bolas aqui, falar de várias marcas, mas na minha época de Fiat, né? Porque foi Fiat, depois foi FCA com a entrada da Chrysler, da Jeep, depois Stellantis, né? Com Peugeot, Citroën, Mopar, Ram, e aí... Mas um dos grandes diferenciais da época da Fiat, que eu herdei isso, que vem desde a época de Kaique e tal, é que o pessoal da comunicação tinha muita voz dentro da engenharia, e ao contrário também. Então, assim, fazer ficha técnica... Eles escutavam você, literalmente. E a gente escutava muito eles. Então, assim, fazer ficha técnica... Eu nunca fiz ficha técnica sozinho. E nem o engenheiro fazia. Sentava com o engenheiro para fazer ficha técnica. E essas atribuições, assim, que eram além da área de comunicação, elas são muito ricas. Porque você acompanhando o projeto desde o zero, você sabe onde o projeto é mais forte ou mais fraco. E com a cabeça da comunicação, você monta uma defesa. Mais forte ou mais fraca, né? Porque assim, não tem carro ruim. Hoje não existe mais isso, gente. Ah, não, mas tem o Kwid, tem o Mob. Eles não são ruins. Não é mais o pé de boi, né? Como a gente falava Eles não são ruins. Dá pra comprar o trio elétrico para deixar o carro confortável, né? Então você tem as classes veiculares, o SUV, o sedã, o esteja, né? E as classes financeiras. Esse carro vai custar 60, esse aqui vai custar 600, aquele vai custar 6 milhões. Então, dentro desse universo, a fabricante busca, e ela não consegue entregar tudo do melhor, porque senão ela não vai conseguir atender e vender o carro lá por 70 mil, mas ela escolhe alguns atributos. Então, sei lá, vou chutar aqui. O Kwid tem 4 airbags. O Mob tem um motor mais econômico. O outro... Então, cada um busca o seu diferencial dentro daquela classe que você colocou. E os ajustes que a gente enxergava logo no final do projeto, eles eram muito mais estéticos, era muito mais uma perfumaria do que propriamente uma correção de projeto. E a correção do projeto com o orçamento também daquele projeto, né? E com a grana. Claro. Porque a correção do projeto, ela acontece no início da gestação do bebezinho. E tem área que cuida... de todas as áreas para identificar possíveis problemas. A gente optou por esse motor porque esse motor vai dar
$80 de save, esse motor daqui a 3 anos não vai atender a emissão. Então daqui a 3 anos vamos ter que voltar com esse carro para casa, reengenharar todo ele, vamos usar um motor novo agora? Quanto custa? Aí o financeiro fala, não dá para pôr um motor novo agora, porque é muito caro. Então tem essas contas e essas áreas que cobram dentro da própria indústria, alertando ela de que o projeto está nascendo torto, está nascendo retinho ou está nascendo vencedor. Que show, hein, gente? Que aula de tudo, né? Aqui foi um pacote 360 que o Ligados na Tomada teve o privilégio de receber aqui meu amigo, mestre piloto, como eu falo, né? Não dá para colocar todas essas credenciais juntas nesse peito, mas cabem todas elas lá. Ricardo Dilcer, amigo, super obrigado por estar com a gente. Obrigado. Demorou, mas veio. Né? Demorou, mas veio. E agora vamos estar junto bastante. Agora já sabe o caminho, né? Vamos estar junto bastante. Obrigado, querido. Meu amigo, eu que agradeço. E você continua ligado, que já às 4h tem o Máquinas na Pan, que já teve muito Ricardo Dilcer, mas também tem outros mestres aí participando com a gente. Valeu! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.